Irmãos e minhas queridas irmãs, especialmente saúdo hoje as nossas zeladoras do apostolado da oração e também aquelas outras senhoras que ingressam neste grupo, certamente o maior grupo da igreja, porque acredito que em todas as paróquias do mundo e até mesmo capelas e comunidades tenham membros do apostolado da oração. Hoje Jesus nos convida a meditar sobre um dos aspectos mais importantes da vida humana. O ser humano é um ser que tem vários donos. Um carro ou é meu ou é seu. Se os dois dizem que são donos do mesmo carro, entra-se na justiça para ver quem é o dono. A mesma coisa um terreno ou qualquer coisa que seja. As coisas geralmente só têm um dono. As pessoas têm muitos donos. A maior tristeza de um ser humano é ser chamado ou se sentir um cão sem dono. É coisa triste. Eu não quero nem imaginar um ser humano se sentir um cão sem dono. A grandeza da vida humana é que muitos são nossos donos. A esposa diz meu marido, o filho diz minha mãe, a mãe diz meu filho, o irmão diz meu irmão, o amigo diz meu amigo, cada um diz meu. E seria muito triste se nós não tivéssemos muitos donos. Porém, o que nos faz é o relacionamento que nós temos. Você pode ser apenas conhecido, você pode ser colega, você pode ser amigo, você pode ser namorado ou namorada. Você pode ser esposo ou ser esposa. Quem vai definir se você é só conhecido, se você é colega, se você é amigo, se você é namorado ou namorada, se você é esposo ou esposa, é o relacionamento que você tem com aquela pessoa. Jesus, em primeiro lugar, pergunta: o que dizem as pessoas que eu sou? Provavelmente Jesus estava no meio do seu ministério. Jesus pregou durante 3 anos, provavelmente aí estava num ano e meio. Ele tinha feito milagres, ele tinha feito os cegos recuperarem a vista, ele tinha feito coxos andarem, ele tinha curado mulher que estava há anos doente de hemorragia e já tinha inclusive ressuscitado um jovem filho da viúva de Naim.
Então, ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E todas elas diziam que ele era uma pessoa muito boa. Ou era Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, ou era Jeremias, um dos maiores profetas, junto com o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, ou então um grande profeta. Porém, conhecimento não é relacionamento. Quantas pessoas conhecem você? Quantas pessoas me conhecem? Mas conhecimento não é relacionamento. Então agora, Jesus se volta para aqueles que estavam mais ou menos com 1 ano e meio caminhando com ele. E que Jesus entendia que entre ele e aqueles existia não só um conhecimento superficial, mas existia um relacionamento. E por isso ele perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro mostra que compreendeu que Jesus não era só um profeta, mas era o Filho de Deus, era o Messias esperado, era o próprio Deus. E eu acredito que cada um de nós sabe que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o Filho de Maria Santíssima. Mas isso não basta. Nem Jesus perguntou se você sabemos quem Ele é. Jesus perguntou o que Ele é para mim e o que Ele é para você. Não é o que você sabe sobre Ele. Não é o que eu sei sobre Ele. É o que Ele é para mim e o que Ele é para você. Vocês sabem quem eu sou. Mas dependendo do relacionamento, uns são meus amigos, outros são só conhecidos, outros são só paroquianos e outros nem paroquianos. A pergunta de Jesus é o que Ele é para você, para mim. Talvez eu possa dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que morreu na cruz para me dar a vida eterna, para perdoar os meus pecados, para me chamar à Tua igreja, e quando a minha vida neste mundo se acabar, Tu me levares para a eternidade. Será maravilhoso se nós tivermos esta consciência. Se para nós Jesus for de fato aquele que me deu a vida eterna, e eu me sinto agradecido, há dentro de mim, na minha vida, uma gratidão além de todas as situações.
Que interessante. Eu visitei o José Levi com 16 anos no hospital. Foi terça-feira, acho. Eu percebi o quanto ele estava doentinho. E ele, com muita dificuldade de respirar, perguntou para mim: Padre, por que ele não tinha mais jeito? E eu disse: meu filho, todos nós não temos jeito. Todos nós. Os que estão nascendo hoje, os que vão nascer, os que já são idosos, os ricos, os pobres, os sadios, os doentes, os velhos e os novos. Nenhum de nós tem jeito. Um dia nós vamos chegar a essa situação que você está vivendo. Aí eu perguntei: você está com medo? E ele balançou a cabeça que sim. Nós temos medo, mas o medo é fruto da insegurança diante do desconhecido. O fato é que a nossa fé pode ser mais forte do que o medo. E eu comecei a falar para ele sobre a vida eterna. E ele fez assim com os braços, me chamando para eu me debruçar sobre ele na cama, e ele me deu um grande demorado abraço. Depois olhou para mim e disse: muito obrigado. Eu compreendi que a fé tinha vencido o medo. Então, meus irmãos, Jesus é esse que veio nos trazer a vida eterna, mas ela não nos é dada de uma única vez, ela nos é dada de maneira progressiva, na medida do nosso relacionamento com Ele. E se cada vez mais nós crescemos no amor a Jesus, certamente nós não seremos uma pedra como Pedro. Pedra esta que Jesus disse: Pedro, tu és feliz porque não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas foi o Pai do céu que te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu tenho visto pedras muito grandes, pedras enormes, inclusive o lugar onde eu nasci, Taperoaba, tem origem o nome de uma enorme e majestosa pedra na chegada do distrito. Mas certamente nós não somos uma grande pedra, mas nós podemos ser uma pequenina pedra. E as pequeninas pedras, apesar de serem pequenas, podem ser preciosas. E cada um de nós, na nossa pequenez, pode ser uma pedra preciosa nas mãos de Jesus, uma joia nas mãos de Jesus. Se nós de fato deixamos que Ele penetre na nossa vida, se nós de fato
nos relacionamos com Ele, sentimos saudades dEle, gostamos de estar na Sua presença, nos sentimos bem no momento de oração, ficamos alegres em nos afastar do mal e nos sentimos motivados a fazer o bem. Que maravilha! Cada noite que venho a esta igreja, eu trago no meu dedo apenas um anel, com uma pedra semi-preciosa, mas cada um de vocês é uma pedra preciosa na vida da igreja, na vida das famílias, na vida da cidade, na vida da sociedade. E como é bom nós sabermos que Jesus nos deu a vida eterna e ficar feliz por isto e gostar. Ontem eu fiz aqui um casamento lindíssimo de um casal maravilhoso, mas que há 19 anos conviviam, têm filhos, mas não tinham recebido a bênção. Porém, se aproximando de Jesus, descobrindo que eram pedras preciosas da igreja, sentiram a alegria de receber o sacramento do matrimônio. Quarta-feira, outro casal, que já há alguns anos vivem e convivem, e são gente boa, mas agora descobriram também a alegria de receber de Jesus a bênção matrimonial, porque sabem que por mais tempo que viverem neste mundo e por mais amor que tiverem um ao outro, um dia um terá que seguir sozinho. E se não tivesse Jesus, aonde iria? Com quem iria? Que vida ainda teria? Então, depois que eu estou aqui, já são 38 casais que já viviam e conviviam e receberam o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Como é bonito ver isso. Nunca vi ninguém procurando uma pedra grande, mas o mundo está cheio de buracos na terra, minas e mineiros procurando pequenas pedras porque elas são preciosas. Vocês não precisam ser grandes, bastam que sejam preciosos aos olhos de Deus. E como você se relaciona com Jesus, é o que Ele é para você. É amado, é amigo, é salvador, é seu Senhor, é o seu relacionamento que responde. Assim como alguns são apenas conhecidos, outros são colegas, outros são amigos, outros namorado ou namorada,
outros são esposo ou esposa. Quanto maior a intensidade do relacionamento, mais o outro se torna importante e adquire uma grandeza na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nos deste a vida eterna. E muito obrigado por todos que a recebem em sua vida terrena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.